Olá, pessoal. Então, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Civil 3. É sempre, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, especialmente agora nós estamos nos momentos finais do semestre, né? Então, nós temos aula hoje, na semana que vem, e depois, na outra, já é a avaliação de grau B, né? A avaliação final, tá? Então, estamos aí finalizando o conteúdo, acompanhando, e a gente teve assim um ótimo desenvolvimento ao longo do semestre. O processo 3, ele estuda todo o processo de execução, tá? E quando a gente fala de processo de execução, a gente também, dentro do processo de execução, a gente trabalha com cumprimento de sentença, tá? Que é quando o devedor, de uma determinada obrigação, ele não cumpre de forma voluntária, tá? Então, há necessidade de você movimentar o judiciário para o processo de execução de título executivo extrajudicial, e também há necessidade de você movimentar o judiciário quando você tem um título judicial e voluntariamente o devedor ele não se movimenta, né, no sentido de você fazer com que aquela obrigação seja cumprida, né, pela parte devedora de uma obrigação, tá? Seja ela de quantia certa, seja uma obrigação de fazer ou não fazer, tá? Então, independente da obrigação, há necessidade de você movimentar o judiciário. E essa fase do processo, observem que eu insisti com vocês nos vários casos práticos profissionais que nós estudamos, que nós analisamos aqui, que a gente não discute o mérito, né? Nós já temos o mérito e, a partir, né, deste momento, é apenas cumprir aquilo que já está determinado, seja no título executivo. Por exemplo, eu faço para uma indústria aqui ações de execução e cobranças, tá? E hoje, no caso, uma pessoa devedora, tá? Me contatou porque amanhã daí nós vamos fazer uma reunião e discutir, tá, a questão do pagamento. Então, essas situações é parte de quem faz o quê? Execução ou, né, cumprimento de sentença. Então, essas situações no dia a dia, você acaba desenvolvendo no escritório, tá? Para diferentes clientes, porque o não cumprimento de obrigação tem lá na Justiça do Trabalho, tem o INSS, né, na Justiça Federal, em alguns momentos encontrou alguma dificuldade, mas também quando a União está cobrando determinadas situações, execuções fiscais ou outras situações de multas administrativas, também a gente está falando de execução, né, ou cumprimento de sentença, né? Então, acontece em todas as áreas do direito, né? Acontece no âmbito das relações privadas e muito, tá? Nas relações entre privado e público. Então, o cumprimento de sentença, execução, elas fazem parte do dia a dia da advocacia, tá? E na semana passada, a gente trabalhou embargos à execução, tá? Então, que é uma das formas de defesa do devedor. Lá atrás, nós também, quando estudamos cumprimento de sentença, estudamos a questão da impugnação, que é a manifestação que o devedor faz quando há um problema ou alguma situação lá no título executivo judicial, tá? Quando a gente trabalhou na semana passada a questão dos embargos à execução, é porque há já uma execução em andamento, provavelmente há já uma penhora sendo realizada ou a intimação, citação para que o devedor ele cumpra com a obrigação. E hoje, gente, tendo já a questão da avaliação, tendo já a questão da penhora e da avaliação, não havendo o pagamento,
a gente vai para a situação da expropriação de bens. Na realidade, agora, é aquela situação forçada, o devedor não pagou, não cumpriu com a obrigação, aqui daí nós estamos falando da expropriação de bens. E daí eu convido vocês, deixa eu ver onde é que nós vamos estar, né? No artigo 876, tá? Então, nós vamos para lá, vamos conversar hoje sobre 3 pontos, né? Se vocês olharem, embora tenha a data errada aqui, né? Que é dia 18, que hoje é dia 17, foi uma situação, né? Que o professor pensou numa data e talvez colocou outra, né? Mas olhou talvez errado no calendário. Então, hoje na aula, né, que é do dia 17, a gente vai trabalhar sobre a expropriação de bens, né? Nós vamos falar sobre adjudicação, mas o que é adjudicação? O que é alienação e satisfação do crédito, tá? Então, a adjudicação, a alienação e a satisfação do crédito, elas são consequência, né, de um processo de execução ou de cumprimento de sentença, tá? Aonde o devedor ele foi devidamente citado ou intimado para cumprir com a obrigação, não cumpriu, aconteceu a penhora, tá? E a avaliação dos bens, tá? Ou às vezes não foi possível ainda a questão da avaliação, mas de um modo geral já aconteceram esses procedimentos, tá? E daí agora é aquele momento que o credor ele adentra, né, do patrimônio ou ele recebe o patrimônio, tá? Que pertencia ao devedor como uma forma de satisfação, né, da obrigação não cumprida lá atrás, tá? Então, é exatamente neste momento que nós nos encontramos, né, na disciplina. Eu já falei para vocês em termos de código, tá? A gente está lá no artigo 876 e o próprio artigo 875, é interessante vocês darem uma olhadinha. Deixa eu vou compartilhar aqui para quem não tem condições de olhar agora para... um minutinho, por gentileza. Eu estou chamando vocês para olhar para o artigo 875, tá, gente? É isso que eu estou aqui me referindo, ó. Realizadas a penhora e avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. O que isso significa? Você está avançando, tá, no processo, tá? Então, sendo porque é aquele momento que não há outra forma, tá? Ou você toma o bem, tá? Ou você não recebe, tá? Eu até um bem de um determinado cliente aqui, ele foi adjudicado, a gente teve o retorno na semana passada, e daí eu agora, né, na quinta ou na sexta-feira, eu vou me encontrar com o cliente para a gente discutir esta situação. Então, olhem aqui, gente. O artigo 876, ele é bem objetivo. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. O que isso significa, meus amigos? Tá? Primeiro, este bem ele pertence ao devedor, tá? Ele foi objeto de penhora, então constam restrições se é um bem imóvel. Lá na matrícula né, do imóvel, se é um bem móvel, automóvel, por exemplo, vai estar lá né, nos dados, né, nas restrições do próprio veículo, vai aparecer no próprio DUT, né, a questão da restrição, tá? Mas observe que é lícito ao exequente não oferecendo preço
inferior ao da avaliação, ou seja, ele tem que oferecer, no mínimo, o valor da avaliação, tá, gente? E requerer que sejam adjudicados os bens penhorados, tá? Primeiro, tá? Quais são os passos no momento que o exequente ele faz o pedido, tá? Ele faz o pedido, o executado, tá? Ele precisa ser intimado do pedido, tá? E daí, observem, como assim intimado do pedido? Ele precisa ser comunicado, né, que o exequente ele está buscando a expropriação do bem, tá? Quais são as formas, tá? Pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Então, o que acontece? Quando que há advogado constituído nos autos, o que você vai fazer? Você vai receber a informação na pessoa do advogado, tá? Pela a intimação que acontece no processo, tá? Quando a pessoa ela é representada pela Defensoria Pública, ou ela, no caso, não tiver procurador constituído nos autos, tá? Ou tem algumas situações também no juizado especial civil, principalmente, quando a pessoa ela está representada por procurador dativo, tá? O que é um procurador dativo? É quando a parte ela não tem condições de pagar o advogado, ela apresenta determinados documentos ou a sua situação financeira de prova com prova documental, e daí o que acontece? Esse procurador dativo, ele quem paga ele para representar a parte é o próprio tribunal, tá? Então, está dentro daquelas situações do artigo 5º, inciso 74 da Constituição, né, que a parte ela será assistida, né, em todas as situações para que ela busque a justiça, tá? Então, aquele que provar que não tem condições de pagar terá assistência judiciária gratuita, tá? Então, quando a parte assistida por defensor público ou não tiver procurador, carta de recebimento, tá? Então, vai receber, né, uma comunicação da adjudicação. Também, né, quando não tiver procurador constituído, mas tiver cadastro, né, no sistema, então é importante a gente olhar o parágrafo 1º do artigo 246. Estão lembrados que na semana passada ou na semana anterior, eu até informei para vocês, disse, olha, pessoal, quando vocês estudaram algumas situações aqui comigo sobre citação, como é que é feita a comunicação para a parte, né, nos processos, olha, houve alteração. Isso mostra a dinâmica que é o processo legislativo, que ele se altera, e principalmente isso impacta na nossa atuação na condição de profissionais, tá? Então, aqui, o artigo 246, não quis ir para lá, vamos ver se vai agora. O parágrafo 1º. Deixa eu só colocar aqui, então, 246, já que não obedeceu. Tá? Então, olha aqui. As empresas públicas e privadas não são obrigadas, aliás, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas. Então, o que acontece, gente? Aquilo que eu coloquei para vocês na semana passada, quando você faz uma distribuição contra um determinado município, contra o INSS, as procuradorias, elas já vão receber a comunicação do processo por e-mail, tá, gente? As citações e as intimações, elas serão feitas na forma aqui do parágrafo 1º. Então, o EPROC, se você distribuir uma ação contra o município, tá, gente?
já vai acontecer isso, né? No processo eletrônico que a gente utiliza contra a Fazenda Pública, tá? Vai acontecer isso, já tem um cadastro lá do município, o e-mail, no qual a Procuradoria já toma ciência da existência do processo, tá? Então, voltamos para... Às vezes você tem um branco do artigo. Muito bem. Ah, é. 876. Tá? Daí, então, aí tem a forma como que, no caso, quem é defendido por, no caso, defensor público, não tiver procurador, por meio eletrônico, normalmente são as empresas públicas, tá? Considera ser realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço. Olhem aqui, gente. Tem num processo, tá, que eu estou fazendo a questão da adjudicação do bem, tá, que até a procuradora informou no processo que não tinha mais contato com o cliente, que havia mandado uma correspondência para ele, tá? Uma correspondência para ele, e que não sabia da sua residência. Olha o que nós alegamos, tá? Então, olhem aqui, gente. Considera ser realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Ou seja, ele mudou de endereço e não fez comunicação nem ao procurador, não sei se fez essa comunicação, ou foi uma estratégia, tá? Mas ele é considerado, tá? Uma vez ele citado, mudou de endereço, ele é considerado intimado quando ele mudou de endereço sem comunicação, né, nos autos, tá, gente? Então, vocês perceberam como isso é importante, tá? Daí, olhem aqui. Mas eu posso pegar o bem lá do devedor, independente do valor? É exatamente isso que o parágrafo 4º aqui, né, do artigo 876, tá? Eu falei certo, 876, tá? Ele vai tratar, tá? Quando o valor é inferior ao dos bens, o que precisa fazer, tá? Daí o teu cliente, o exequente, tá? Ele precisa depositar, fazer a caução em juízo antes da adjudicação, né? Do bem, ele precisa fazer o depósito da diferença. Enquanto não houver o depósito, o juiz não vai deferir a adjudicação. O que é a adjudicação? Adjudicar, gente, é você tomar aquela propriedade, é você expropriar aquele bem, tá? Então, essa diferença, né, se o valor do crédito ele é inferior ao do bem penhorado e avaliado, há necessidade do depósito de valor. Teve num outro processo que, num primeiro momento, a avaliação feita, ela aparentava ser superior, tá, do crédito. Daí eu fui lá e provei que, como era um veículo, que as multas que o veículo tinha, o não pagamento do IPVA, ele ultrapassava, tá, o valor do crédito. Então, significava o quê?
o cliente ele adjudicava o bem e ainda ele ia continuar com crédito em relação ao devedor, tá? Porque né, os problemas de não pagamento de IPVA, né? E as multas que aquele bem tinha, né, digamos, faziam com que o valor do crédito, tá, ele fosse ampliado, tá, gente? Deixa eu ver, tá ok, aqui não. Não, tá ok. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, né, se houver mais de um pretendente, né, em relação ao bem, tá? Né? Daí o que acontece? Tá? Vai se proceder à licitação entre os pretendentes deste bem, tá? Tendo preferência em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, tá? Então, quem tem preferência em relação ao bem, tá, gente? O cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, tá? E nessa ordem, tá? Pode acontecer, gente, de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada, tá? Pode, tá? Então, no caso que a penhora da cota social ou da ação, né, da sociedade anônima fechada foi realizada em favor do exequente, a lei ou a sociedade, tá? Ou seja, esta não tinha conhecimento dessa situação de penhora, o que vai acontecer? A sociedade, né, meus amigos, ela será intimada, tá? Ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, tá? Então, transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz vai fazer o quê? Ordenar a lavratura do auto de adjudicação, tá? Eu até quero ver se eu busco aqui um exemplo, um modelo de um processo, tá? Que ocorreu só para ver se já, aliás, eu quero só ver se está já aqui disponível num processo que está para acontecer nesses dias. Eu só vou aqui interromper o compartilhamento, né? Um minutinho que eu estou entrando aqui. Tá. Eu só preciso aqui tirar os nomes, né, para que Queria fazer uma pergunta, pode ser enquanto você está fazendo aí? Pode, aliás, vocês podem participar, né, o tempo todo, meus amigos, tá? Esse parágrafo 7
Me faz lembrar de direito empresarial. Então, ali, quando fala de ação de sociedade anônima fechada, tudo bem por ser uma sociedade de capital. Agora, quanto à cota social, me parece que conflita um pouco com o interesse dos outros sócios, porque o cota social nós estamos falando de sociedade de pessoas. Se os outros sócios não desejam essa pessoa, como é que fica essa situação? Prevalece esse parágrafo aí do CPC? Prevalece, daí o que vai acontecer, né? Provavelmente vai ter que se encontrar, né, uma alternativa, tá? Vai ter que se, né, no caso, vai ter que se encontrar uma alternativa. Claro que nessas situações, normalmente, o que acontece, tá? Ou às vezes os outros sócios acabam comprando, né? E daí compram do credor, tá? Ou pagam isso ao credor, tá? Agora, como foi objeto de penhora, meus amigos, tá? Tu gera um problema muito grande, então isso é muito comum acontecer, tá? E daí, claro, o contrato social. Em algumas situações, né, o próprio contrato social ele reza qual é a solução quando houver penhora de cotas, tá? Que é uma das situações que você precisa quando vai elaborar um contrato social. Mas o que acontece se alguma cota for penhorada? Se não tiver isso no próprio contrato social, daí a gente não tem isso como uma situação pré-definida, mas observe que é o contrato social o documento que vai definir em caso de penhora, tá? Ou a questão da alienação é sempre a preferência, provavelmente nessas situações acontece a alienação dessas cotas e a preferência é dos sócios, porque isso normalmente já está contemplado, né, no contrato social, tá? Exceto se foi muito mal formulado, mas normalmente isso já está lá presente, né, no próprio contrato, né? Então, são essas situações, né, do dia a dia, né? Eu não sei se eu te respondi, né? Porque eu estava olhando aqui e limpando a situação e se eu compreendi bem a pergunta. Compreendeu e respondeu perfeitamente. É a solução que você viu para alertar de como elaborar bem o contrato social. Exatamente, exatamente. Se o contrato estiver mal elaborado, vai gerar consequência. Qual é a solução? Ou você cria a solução no momento que você tem o problema, ou você já antecipa a solução do problema. Tá? Se ela tiver antecipada, como regra, para quem antecipa, o que a gente coloca, o que a gente orienta? Sempre a preferência, e a própria legislação dá, para os sócios remanescentes, né? Deixa eu só ver aqui se ficou. Meus amigos, tá? Esta é uma situação, tá? Esta é uma situação, deixa eu só aqui. É uma situação no caso de uma adjudicação, tá? Então, aqui está o mandado de intimação, ordem de entrega, tá? Vossa Senhoria fica intimada a entregar ao credor imediatamente o seguinte bem, tá? Automóvel Ford K, placas papará, papapá, cor cinza, ano de fabricação, chassi, código Chinavan, avaliado em tá, R$ 8.364 em 23 de novembro de 2020, o qual encontra-se depositado com a parte executada, a fim de cumprir parte da obrigação. Vocês estão percebendo? Não é a obrigação total que está sendo cumprida. É apenas parte da obrigação. Então, a penhora e a adjudicação, então, aqui é a adjudicação, tá?
Então, observem que a defesa deste devedor fez embargos à adjudicação. Então, daí vocês observem aqui, daí a gente vai olhar, tá? Visto, cumpre-se a decisão de folha, tá? Parte final, expedição do auto de adjudicação, tá? Deixo de acolher os embargos à adjudicação por negativa geral, na medida em que, perfectilizado o ato, sendo a parte devedora sabedora da ação contra si, tramita e não se insurgir nos autos com argumentos que fossem aptos a elidir o ato, tá? Intime-se, inclusive, o devedor novamente por AES, inerte, voltem para a expedição da carta, tá? Então, observe que aqui é a última, né, é a intimação final da ordem de entrega, da ordem de entrega, tá? E depois, claro, dependendo, né, tem que fazer busca e apreensão, né? Claro, normalmente vai oficial de justiça com com o credor para que ele faça a entrega do bem. Não o fazendo, né? São feitos daí utilizados a força, inclusive policial, né, que acompanha o oficial de justiça para o cumprimento, né, do mandado, tá, gente? Então aqui. Só conferir o entendimento, professor. Juiz já está dizendo antecipadamente que não adianta embargos à adjudicação, que eu não vou aceitar. Aqui foram feitos. Ah, tá. Ok. Neste processo, claro, vocês não têm a história do processo, mas foram feitos embargos, tá? Mas embargos, eu vou dizer assim, genéricos, né? Até aqui o próprio termo, né? Por negativa geral, tá? Por negativa geral, porque esse devedor, ele foi representado por procurador dativo, tá? Ele não constituiu advogado, pediu a assistência judiciária de advogado nomeado pelo Estado, tá? E daí, então, ele tem um procurador dativo. E embargos à adjudicação funciona semelhantemente a embargos à execução? Exatamente, né? Como regra é que ali ele não tinha sido intimado, não, sabe? Mas daí a gente utilizou aquele artigo que eu acabei de mostrar aí para vocês, tá? Só um pouquinho. Considera-se realizada a intimação quando o executado mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, tá? Porque daí se alegou que ele tinha mudado de endereço, tá? Então, nada disso. Muito bem, meus amigos. Então, nós estamos lá naquele processo que eu acabei de mostrar para vocês, nós estamos basicamente aqui, né, neste momento do código também, tá, gente? Aqui, tá? Transcorrido o prazo de 5 dias contado da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Voltamos para cá, tá? Então, olha aqui, vamos ler, tá? Cumpra-se a decisão, tá? De folha aduzentada, a parte da expedição do auto de adjudicação. Então, o que está faltando aqui? É exatamente, tá? A expedição deste termo, tá? O juiz, ele não aceitou os embargos que foram apresentados, tá? Porque o ato ele já está consolidado, né? Perfectilizado ali, significa que ele já está consolidado. Então, vocês me permitem que eu vou tentar ver, mostrar essa folha, tá? Um minutinho, por gentileza, só para não aparecer o nome, eu faço 324. Em respeito às partes. 320.
Eu só estou aumentando aqui o tamanho para poder esconder o nome das partes. Eu, pelo menos, gosto de mostrar, e conforme eu vou explicando as questões dos processos, tá? Porque daí, então, vocês estão vivenciando na prática aquilo que nós estamos apresentando aqui. Tá? Então, aqui, gente, é um despacho, olha, diante do pedido formulado, a folha 309 e 310 significa que o pedido que a gente fez, né, em nome do nosso do cliente, tá? O pedido, né, que foi feito em nome do cliente. Defiro a adjudicação do bem penhorado, tá, ao credor, tá? Então aqui já foi deferido e lá foi feito fora do prazo, né, no momento quase que posterior, tá, a questão dos embargos, até para que vocês entendam a situação, tá? Para quitação parcial da dívida. Então, aqui não é quitação total, tá, gente? Tá? Então, lembram quando que, num primeiro momento, nesta situação, foi apontado que o meu cliente tinha que depositar valor. Daí eu fui lá e apresentei o cálculo. Então, percebam que cálculo a gente faz todo dia, né, no escritório. Intime-se o executado da adjudicação, ó, quitação pelo valor da avaliação para quitação parcial da dívida exequenda. Intime-se o executado da adjudicação para que, querendo, apresente impugnação, tá? No prazo de 5 dias, tá? Mas observe que daí ultrapassou esse prazo de 5 dias, tá, gente? Então, por isso, lá da decisão que o ato ele já estava e não foi aceito, né, a impugnação. Preclusa, expressa-se o auto de adjudicação nos termos do artigo 877, que é exatamente o que a gente vai estudar agora, tá? Então, o prazo de 5 dias transcorreu, tá, da última intimação, e decidir eventuais questões. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, tá? Pelo escrivão ou chefe da secretaria, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se, tá? A carta de adjudicação e o mandado de emissão da posse, quando se tratar de bem imóvel, tá? A ordem de entrega ao quando foge o termo, adjudicatário, quando se tratar de bem imóvel, que foi o caso do exemplo que eu mostrei há pouco para vocês, tá? Então, a carta vai conter o quê? A descrição, tá? Do bem, tá? Os seus registros, cópia do auto, tá? De adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão, tá? No caso de penhora de bem hipotecado, tá? O executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, tá? Oferecendo preço igual ao da avaliação. Por exemplo, ao executado ele não quer perder o bem, ele vai ter que oferecer o preço igual ao da avaliação, se não houver havido licitantes, tá? Ao de o maior lance oferecido, tá, gente? Então, pode haver. Então, aqui, meus amigos, já é a intimação para a entrega imediatamente do bem, tá? É para a entrega imediatamente do bem, tá? Por exemplo, aqui a gente só precisa conferir no processo se ele já foi intimado, voltando, o AS pode ser negativo, ele se considera intimado porque ele alterou o endereço e não comunicou ao juízo no transcurso da execução, tá? Então, não é porque ele mudou de endereço que ele não vai poder entregar o bem, tá? E daí depois, né, precisa buscar todas as restrições em relação a este bem, né, como no caso
a apreensão do bem se né, for pego, digamos, numa blitz, né? Daí os nossos colegas, amigos aí policiais, que normalmente fazem isso, né, quando está isso registrado, né, na apreensão do bem quando encontrado. Em muitas situações é só dessa forma, tá? E daí aqui, meus amigos, né, frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade para requerimento, tá, da adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação, tá? Mas dificilmente, né, as avaliações do bem elas são frustradas, exceto quando, por exemplo, o bem ele é escondido, né, digamos, é ocultado, ou quando se impossibilita a entrada, né, do oficial de justiça para a avaliação do bem. Alguma dúvida, algum questionamento em relação a essa situação da adjudicação? Pelo excesso, né, de comentários e dúvidas, eu vou dar continuidade. Muito bem. Tá. Então, nós já falamos sobre adjudicação. Agora a gente vai falar da alienação. Alienação nada mais é, em outra palavra simples, a venda do bem, tá, gente? Alienar significa vender, tá? A alienação é um termo jurídico que está muito presente no dia a dia, né, dos processos, principalmente quando não há consenso em relação a determinada partilha de um bem. Né? Então, a alienação é uma das formas que eu diria assim, às vezes bastante onerosa, né, para as partes, porque elas acabam perdendo muito sobre o patrimônio, tá? Então, aqui, meus amigos, tá? O artigo 879, tá? Ele aponta duas possibilidades de alienação, tá? As partes, e normalmente você fecha um acordo assim de prazo ou é estabelecido um prazo para que as partes elas possam fazer isso por iniciativa particular, como está descrito ali no inciso 1º do artigo 879, tá? Então, a parte pode fazer isso, não havendo iniciativa particular para a venda, tá? A questão de leilão judicial eletrônico ou presencial, tá? Deixa eu só mostrar, eu entrar aqui primeiro, um minutinho. Pessoal, eu só entrei aqui numa página para compartilhar e vocês podem entrar, né, nas páginas de outros, e se alguém tiver para sugerir de algum leiloeiro, por favor, tá? Eu só entrei aqui, ó, tá?
Então, observem, tá? Aqui está mostrando, tá? Situações, tá? Então, leilão de imóveis em Sapucaia do Sul, a cidade de Sapucaia tem, aqui tem a informação, é uma forma, veja abaixo todos os leilões de imóveis em Sapucaia, ou veja todos os leilões de imóveis do Rio Grande do Sul, que daí depois a gente pode ver também, tá? Olha aqui, ó, casa em Sapucaia, eu coloquei aqui, né, numa situação, imóvel, tá? Tem aqui as informações que pertence à Caixa, tá? Tem aqui o endereço, tá? E o valor do, né? Então, a venda a partir de 111, tá? Com 88, tá? Daí, então, a questão aqui de apartamentos, tá? Deixa eu só ver aqui um pouquinho mais, tá? Em algumas situações, meus amigos, tá? Em algumas situações, o que acontece, tá? Em algumas situações, tá? O bem, e este é na primeira. Na segunda situação, a avaliação ela é reduzida, tá? Na segunda tentativa, tá? É reduzido pela metade, tá? Então, se você tem dinheiro, quer comprar, bem, objeto de leilão, é um baita negócio, tá, meus amigos? É um baita negócio. Tá? Então, ou vai por iniciativa particular, ou em leilão judicial eletrônico presencial. Claro, né, meus amigos, que há um prejuízo muito grande para as partes quando elas, de forma voluntária, elas não conseguem fazer a venda, porque tem todas as despesas do leiloeiro e do leilão, tá, gente? Que serão descontadas do bem do imóvel, tá? Então, automaticamente, há uma redução de ganho quando há a alienação por leilão judicial, tá? Aqui, né, não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público, tá? Credenciado perante o órgão judiciário, tá? Então, quando né, não efetivada a adjudicação ou que não se o valor, principalmente aqui quando que não se efetiva a adjudicação, às vezes em função do valor do bem, tá? E da inexistência de capacidade financeira do credor de depositar a diferença, tá, gente? Então, essa é uma das consequências, às vezes, né, aliás, das motivações para a não efetivação da adjudicação, tá? Então, não efetivada, tá? Já falamos. O juiz vai fixar um prazo, né, para que a alienação deva ser efetivada, né? A forma de publicidade, o preço mínimo, tá? As condições de pagamento, as garantias, se for o caso, a comissão de corretagem, né, para o leiloeiro. Tudo isso é fixado no quê? No processo, tá, gente? A alienação, ela também ela pode ser por termo nos autos, tá? Com assinatura do juiz, do exequente, do adquirente, se estiver presente do executado, tá? E daí, nesta situação, vai ser expedida a carta de alienação e o mandado de emissão da posse, quando se tratar de bem imóvel, e ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel, tá? Ok, tá aqui. Tá? Nas localidades onde houver corretor ou leiloeiro público credenciado, a indicação será de livre escolha do exequente, tá? Aqui é no sentido que ele pode indicar por um corretor de imóveis, né? Quando que se tratar de imóvel, por exemplo, tá? Quando que vai ser feito o leilão judicial, meus amigos, tá? O artigo 881 é que ele responde para a gente essa situação, tá? Em que situações que vai ser feito o leilão judicial, né? Ele é feito, né,
quando não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, tá? O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público, tá? Então, eu vou só fazer aqui uma busca, né? Para que vocês possam ver, né? Leiloeiro público. Então, aqui daí a gente vai ver, né? Algumas situações, tá? Um exemplo, tá? Então, olhem aqui, você já tem, tá? Ó, tem o número do processo, tá? Então, opa, aqui, ora, este imóvel, a Araraquara, tá? Então, opa. Tá? Então, observem aqui, meus amigos, tá? Aqui um terreno rural, tá? Situação interna, localizado em Nova Hartz, distrito da sede, com área de 44.785 metros, é um pouco mais, né, de 4 hectares, quase 5 mil, um pouco mais de 4 hectares, quase 4 hectares e meio, né, pelo tamanho da área, tá? Aqui tem as informações e aqui tem o lance inicial, tá, gente? Observem que, se a gente olhar aqui no edital, nós vamos encontrar o quê? Que este lance inicial é na primeira oferta, tá? Então, tá? Então, tem em algumas situações que na primeira oferta tem este valor, tá? Então, deixa eu ver se tem mais informações. Aqui tem todas as informações, tá? Da questão do imóvel, tá ok? Aqui tem o edital, né? Se for o caso, se a gente quiser olhar o edital, tá? Então, estão aqui as informações, deixa eu tentar ampliar para que vocês possam enxergar. Então, observe, edital de leilão público online, vara adjunta, né, do Juizado Especial Civil da comarca de Sapiranga, tá? Executado é a Cooperativa Habitacional Parobé, tá? Aqui está o exequente, é uma questão pública, tá, gente? Por isso que nós estamos colocando aqui as informações, tá? Então, olhem aqui as datas, tá? Primeiro leilão público online, 23/10, das 9 até as 15 horas, tá? Segundo leilão, dia 30, tá? Então, vamos ver aqui, meus amigos, porque é importante a gente olhar essas informações. Tá? Eu estou passando aqui. Tá? Então, observem aqui, ó. Na ocasião, tá, do primeiro leilão, o bem será vendido por valor igual ou superior à da avaliação. Então, prestaram atenção? Então, como regra, você não compra, a não ser que seja uma situação muito boa, tá? Então, um imóvel que tem um valor de 800 mil, tá? Olhem aqui, no segundo leilão, por valor não inferior a 442 mil, R$54, tá? Então, que corresponde a 50% do valor da avaliação. Então, eu estava explicando isso para vocês anteriormente, tá? E eu digo, não, mas é importante a gente mostrar aqui para vocês situações, eu quis pegar uma situação ali da região, justamente para que vocês estejam vendo na prática o que acontece,
né, com a venda judicial. Olhem aqui, ó. Com base no parágrafo único do artigo 891 do CPC. Vamos dar uma olhadinha. 800, tá? E aqui a gente está estudando. O leilão será realizado, tá ok? As informações. Vamos, 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil, tá? Considera vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. E não tendo sido fixado o preço mínimo, considera vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação, tá? Então, para que vocês entendam por que aqui está determinado, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho mais para a gente poder enxergar, tá? Então, tá ok, tá? Então, a gente falou da avaliação. Serão considerados parcelados desde que contenha 25% do valor do lance à vista e o saldo em até 30 parcelas. Só essa correção é danada, né? Pelo IGPM, tá? É o único problema aqui, tá? É o único problema. Conforme previsto no parágrafo 1º e 2º, né, do artigo 895. Então, vamos aqui, né, olhando a situação e conferindo aqui, né, a questão do golpe. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação, até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem no valor que não seja considerado vil, tá? A proposta daí vil, a gente já viu o que é, tá? É até 50% quando não fixado pelo juiz, tá? A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance, tá? À vista, e o restante parcelado em até 30 vezes, garantindo por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis, tá? Então, aqui está a situação. Alguma dúvida, algum questionamento, meus amigos? Vocês já tinham acompanhado, tido contato com esse tipo de situação? Sim, só que a gente entende também, professor, que essa questão de alienação, ela pode ser dar um bem em garantia, né? E na confiança, digamos assim, né? Opa, só aqui, tá? Daí a questão da garantia, tá? A garantia, né, que trata aqui o parágrafo 1º, tá? Do artigo 895, né? A oferta de 25% do valor do bem no lance e o restante parcelado garantido por caução idônea, né? Claro que às vezes o próprio bem, tá? Quando se tratar de bens móveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis, tá? Claro que aqui garantido por caução idônea, né? É que a gente gera um pouquinho assim de dúvida o que é essa caução, qual é o valor, né? Tá? Porque a Caixa Econômica, ali o senhor tinha mencionado, sim, ela dá o bem, por exemplo, a garantia dela ela dá o bem em confiança, né? Mas ela aliena, fica alienado o bem à Caixa Econômica. Mas sim. Aí o que a gente entende? A gente entende assim, venceu a terceira parcela, se não pagou, ela retoma. Por isso que tem bastante imóvel da Caixa Econômica. A gente tem, por exemplo, eu entendo o senhor falou ali, o senhor está falando de alienação, eu também entendo que essa questão do fator confiança do bem a outrem, né? Sim.
que daí nós podemos... que tem outro nome que não vem o caso aqui com os colegas, mas é a tal alienação fiduciária, né? Sim, para veículos. E para casa também. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Daí, olha aqui o custo, tá, gente? Para participar do leilão, os interessados deverão efetuar o cadastramento prévio em até 24 horas antes do término do leilão. Após o término do leilão, o arrematante será notificado para recolher o valor ofertado. A comissão do leiloeiro será de 5%, tá? O pagamento da comissão do leiloeiro deverá ser efetuado à vista, exclusivamente em cheque, este emitido pelo comprador após o encerramento do leilão. Então, estão percebendo? Havendo suspensão ou extinção da execução em virtude de acordo antes do leilão, este somente será suspenso após o pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive aquelas do leiloeiro, tá? Muito bem, deixa eu ver se aqui alguém estava tentando entrar na aula. Fala, Jonathan. Oi, tá me ouvindo? Tá. Sim. Tá dando eco aí, Jonathan. Não, agora acho que saiu. Não, saiu não. Eu fiz eco aqui para sacanear o Jonathan, vocês perceberam, né? Mas os amigos a gente sacaneia sempre. E bem na hora abriu o computador aqui também. Tá, e no caso, assim, ó, aconteceu um fato com um parente meu, só que era o veículo, né? E ele comprou de volta esse bem. Pode vir a ocasionar no leilão comprar de volta o mesmo dono? Ou antes do leilão fazer um acerto e comprar esse imóvel também? Mas desde que pague as despesas do leiloeiro e as processuais, né? Tem que fazer a quitação do processo todo. Sim, Tá. Exatamente. Não, tipo, eu tinha uma dívida, vamos dizer assim, eu tinha dívida de 50 mil. Eu vou lá e quito essa dívida e pego de volta, não. Se for por leilão, não tem voltar atrás. E o risco que tu tem que o outro, né, possa, né, então, outra pessoa pode comprar o bem, né, fazer uma oferta superior, né? Sim, pois é, por isso mesmo. Que eu lhe pergunto, se caso acontecer isso, então, foi pro leilão, ou eu cubro a oferta toda, ou eu perco imóvel, não tem como eu... Exatamente. Tá, muito obrigado. Então, aqui o 881, né, gente, que a gente já vinha falando, né? A alienação sempre será feita em leilão judicial, far-se-á quando a iniciativa particular, né, não tiver êxito, tá? Não tiver êxito, ou não for efetivada a adjudicação, tá? Então, o leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público, que foi exatamente o que nós mostramos aqui. Tem alguns casos que a alienação é a cargo, né, de corretores da Bolsa de Valores, né? Todos os demais bens serão alienados em leilão público, tá? Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Hoje, né, eu não sei se alguém de vocês já acompanhou lá no Pestana, né, Pestana Veículos, né, que é aonde que Pestana Leilões, tá? Olhem aqui, gente, tá? Este aqui é um dos mais conhecidos de veículos, tá? Então, olhem aqui, ó. Então, aqui são as informações
Ó, é um leiloeiro, assim, muito conhecido, tá, gente? E principalmente na questão de veículos, tá? Tem pessoal de todo o estado que compra veículos deste leiloeiro. Tá? Confiável, professor? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tenho né, a pessoa ele é companheiro de uma minha sobrinha, né, lá de Chapecó, Santa Catarina, que vem comprar aí, e compra toda semana. Eu tenho um primo que compra também lá. É de confiança. É de Né? confiança. Não, então, pelo menos, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não lembro, não, até nem gostaria de fazer propaganda, né? Não, isso é um diálogo. Exatamente. Mas as pessoas que compraram aí, eu não vi assim ter problema. Até teve uma pessoa que eu resolvi uma situação, mas a culpa não era deles pela demora, era do banco, né? Do banco que tinha que não sei quantas mil assinaturas e até conseguir aquelas. Né, do Banco Sicredi, que é uma cooperativa, daí tem várias assinaturas de pessoas que eram necessárias para a liberação do veículo. Né? A documentação, aliás, do veículo. Né? Foi uma única situação que eu resolvi com eles. Né? Tá? Mas deixa eu fechar aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Então, olhem aqui, né, gente? Vocês têm aqui todas as informações, né, de situações de bens, né, que podem buscar aqui, tá, gente? As informações. Deixa eu ver. Tá? Não sendo possível a realização por meio eletrônico, o leilão será presencial, aquilo que nós já falamos, tá? E é interessante, entrem, se cadastrem, pode ser aqui neste Pestana, em relação aos veículos, para vocês acompanhar como as pessoas elas vão fazendo as ofertas, tá? Né, de um determinado. E daí, dependendo do veículo, dependendo do bem, se elevar muito o valor, daí não vale a pena, né? Você vai ganhar se você conseguir comprar por um bem mais, né, um valor mais inferior, né? Deixa eu ver. A alienação por meio eletrônico deverá atender os requisitos da ampla publicidade, autenticidade, segurança, tá? Então, por isso, né, é todo cuidado ali na alienação por meio judicial, por meio eletrônico, tá? O leilão será presencial, será realizado no local designado pelo juiz. Às vezes, meus amigos, eu não sei se vocês, quem circula em fórum, em comarcas, né, tá lá no saguão, né, o leiloeiro anunciando, tá? Ele anuncia, né, os bens, né, abre, né, ali o momento de oferta, né, ele tem que fazer toda a situação, tá? Então, caberá ao juiz a designação de leiloeiro público, e eles normalmente estão cadastrados, né, no próprio tribunal, né, e também pode ser indicado pelo exequente, tá? Qual é o papel do leiloeiro? A publicação do edital, exatamente isso que nós acabamos de ver aqui. Isso aqui é um edital, tá? Opa. Não foi. Tá? Olha aqui, gente. Edital, estão vendo? Um edital, tá? Que cabe ao leiloeiro, tá? Realizar o leilão onde se encontram os bens ou no lugar designado pelo juiz, expor aos presentes os bens e a amostra das mercadorias, se for o caso, receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz o produto da alienação, tá? Que são os valores, né? Prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito, tá? Então, também tem regra, né, para o leiloeiro público, né, gente, tá? Porque
está lidando normalmente com recursos que são de terceiros. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante, tá? Aqui, o leilão será precedido de publicação do edital que conterá. Gente, tá? Vamos olhar aqui o edital e depois vamos, né? O que tem o edital aqui? Deixa eu ver. Opa. A qualificação no caso do leiloeiro, quem é que autorizou o juiz e a comarca, tá? A descrição do bem, tá? Então, aqui é toda a descrição do bem, tá? Aqui, a questão dos valores, né? E os valores que foram fixados, as condições, tá? Então, aqui também tem algumas observações, tá? Intimado, está ok? Perfeito, gente, tá? Muito, muito bem. Aqui está, né, o exemplo, no caso de um edital. Então, aqui, ó, vamos ver se a descrição do bem penhorado, encontramos suas características, tá? Situação, divisas, todas as situações. O valor, vimos lá, está lá o valor. Lugar onde estiverem os móveis, não foi o caso aqui, né, desta situação. Publicação em site, foi exatamente o que nós buscamos, né, que é a informação, a publicidade que a gente viu, a indicação do local do dia, quando for leilão presencial, né, online, deixa eu só ver aqui, é online, daí é pelo site, mediante cadastro, toda, né, até para que não, né, os próprios leilões não sejam atacados por hackers, e principalmente em função de, né, pessoas mal intencionadas. Deixa eu ver o que mais. Indicação do local, menção da existência de ônus, né? O recurso de processo pendente sobre os bens, ok, tá? As providências da ampla divulgação da alienação, já vimos, tá? O edital aqui, daí as informações, né, sobre os parágrafos estão atendendo, né? A publicação do edital ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada, ok? O edital será publicado na rede mundial de computadores, tá ok? Tá? Já vimos que aí, não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores, ou considerando o juiz em atenção às condições da sede do juízo, que é as situações de algumas comarcas, será fixado no local de costume, é só vocês irem em determinadas comarcas que têm, olhar nos jornais de ampla circulação, também lá tem os anúncios de leilões, tá? Atendendo ao valor dos bens e as condições da sede do juiz, poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, né? Daí vai depender das condições e do local onde os bens se encontram, onde está acontecendo o leilão. Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados na imprensa ou por outros meios, né, de divulgação, preferencialmente na sede, no local reservados à publicidade dos respectivos negócios, tá? Então, isso sempre, você vai nas comarcas cíveis, tá lá, estão lá os anúncios de leilões, tá? De alienações, tá? O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas, né, referentes a mais de uma execução, tá ok, tá? Então, não realizado o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando o seu dispositivo que está no artigo anterior, que a gente viu sobre as características, né, das informações que deve conter, né, no edital, tá? Então, o escrivão, o chefe de secretaria ou leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação, né, ou se houve algum erro aí, né, digamos, nas questões do edital, tá? Quem vai ser, deve ser notificado, cientificado, né, da alienação judicial.
com pelo menos 5 dias de antecedência. O executado por meio do seu advogado, se não tiver procurador constituído nos autos por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo, tá? Coproprietário do bem imóvel, tá? Ele deve ser comunicado da penhora da fração ideal. Eu até peguei agora duas. Foi na semana passada. Foi na semana passada, sexta-feira, uma situação de um imóvel que eu tenho que fazer ai, meu Deus, fugiu o termo agora. A divisão, né, aliás, das matrículas, agora me fugiu, se alguém puder me ajudar, o Paulo, que trabalha com imóvel, tem 3 ou 4 imóveis numa única matrícula, e daí, então, uma dessas frações ideais foi penhorada, e daí eles ficaram preocupados com isso, e daí me fugiu o termo, que daí você faz a matrícula separada, se alguém puder me ajudar, me fugiu o termo. Tá? Então, aqui Oi? Desalienação? Não é isso. Vou dar um exemplo. Eu tenho um imóvel e é uma parte ideal de uma matrícula maior, e eu quero fazer uma matrícula em separado. Certo. Como é que eu chamo isso? Desmembramento. Exato. Porque, na verdade, professor, na verdade também essa questão de fração ideal, o senhor sabe que, fugindo um pouquinho o gancho, o senhor sabe que isso aí está tendo um problema nos cartórios, não é? Porque, principalmente naquela região ali de Glorinha, Taquara e Viamão. O que está acontecendo nessas regiões? Tem muitas terras por ali, e esse desmembramento, eles colocam uma fração ideal no cartório, mas só que essas terras muitas vezes não estão legalizadas. Elas estão com problema lá, ou tem problema com o Estado, na questão do INCRA, que é o imóvel urbano. Tem uns problemas assim, tem muita terra ali, professor, que talvez o senhor vai encontrar muito problema nessa situação. Muito bem, né? Então, é serviço para os advogados aí da região, né, gente? Vai ter muita sujeira, professor. É complicado, né? Principalmente aquela região de Glorinha e Santo Antônio, Taquara. Tá. Meus amigos, vamos fazer 5 minutinhos de intervalo e daí depois a gente continua. Nós estamos bem tranquilos com o nosso conteúdo. Vamos vencer o conteúdo que está previsto aqui para hoje, tá? Então, eu só vou colocar aqui 5 minutos de intervalo, tá? Vou fechar o microfone.
Voltamos, pessoal, que eu esqueci de, né, eu coloquei aí há pouco os 5 minutos de intervalo e esqueci de, né, enviar, tá? Voltamos. Agora nós vamos seguir falando em quem não pode participar do leilão, tá? Quem são as pessoas que não podem participar, né, de um determinado leilão. Se você é advogado da parte, vocês já sabem que não pode, tá? Então, podem oferecer lance quem estiver na livre administração dos seus bens, tá? Com exceção tutores, né, curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou liquidantes quanto aos bens confiados à sua guarda e responsabilidade, tá? Dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados, do juiz, dos auxiliares da justiça, todos, tá? Dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos, né, de pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob a sua administração direta ou indireta, tá? Dos leiloeiros e seus prepostos, né? Quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados, tá? E dos advogados que eu já tinha apontado. Nós já conversamos sobre a questão do que não vai ser aceito o lance que ofereça preço vil. A gente viu melhor, que o preço vil é inferior àquele estipulado pelo juízo ou constante, né, no edital, tá? Então, sempre vai ter um preço mínimo, tá? E o preço vil é aquele inferior a 50% do valor da avaliação, tá? O pagamento, a gente viu que ele deve ser feito de imediato. Nós vimos que é possível o pagamento, né, um lance de 25%, né, no caso, o valor de entrada de 25%, e o restante em prestações, tá? A gente já viu isso, que é possível. As prestações, elas serão corrigidas, né, pelo IGPM, tá? Então, quando houver, né, diversos bens e mais de um lançador, terá preferência aquele que propuser arrematá-los todos em conjunto, né, oferecendo para os bens que não tiverem lance preço igual ao da avaliação, para os demais preço igual ao do maior lance, tá? Então, quando houver, né, uma quantidade de bens, né? Quando o imóvel admitir como da divisão o juiz a requerimento do executado, tá? Ele vai ordenar a alienação judicial de parte ideal dele, tá? Que é o que a gente estava falando há pouco, né? Se você tem uma parte ideal, tá? É aquela parte que foi penhorada, tá? Um exemplo, a minha esposa tem um imóvel em conjunto com a mãe dela, né? Então, ela tem a parte ideal e a mãe tem a parte ideal, tá? Então, se a parte ideal for de uma delas for penhorada, né? Então, é somente, né, em relação àquela parte, tá? Que era isso que eu estava falando aqui, tá? Não havendo lançador, far-se a alienação do imóvel em sua integridade, né? Tá? A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas, ou seja, quando for uma área maior, tá, gente? Então, principalmente de áreas para fora, tá? O interessado em adquirir o bem, como nós já vimos, e fazer o pagamento em prestações, ele deverá apresentar por escrito, tá? Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação, e até o segundo leilão, aquilo que nós já falamos, que não seja considerado preço vil, ou seja, metade do valor, tá? O valor dos pagamentos nós já falamos, que pode ser
dado 25% no valor do lance à vista, e o restante parcelado em 30 vezes, atualizado o parcelamento pelo IGPM, isso é importante a gente apontar, tá? As propostas de aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo, tá? Então, pode ser IGPM, pode ser, a proposta vai ser lançada, né, pela parte, tá? Quando houver atraso, né, no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, né? Então, inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover em fase do arrematante a execução do valor devido, tá? Devendo ambos os pedidos ser formulados os autos da execução em que se deu a arrematação, né? Então, se o processo já estiver arquivado, o que vai acontecer? Vai haver o desarquivamento, né, do processo, justamente para que, né, a continuidade, né, da execução e que ali constam, né, todas as informações, tá? Então, a apresentação da proposta prevista, né, não suspende o leilão, tá? Se houver proposta de pagamento parcelado, não suspende, tá? A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. O que isso quer dizer, meus amigos? Tem um ofertante, ele diz, olha, eu pago à vista tal valor, e alguém oferta um valor a mais, mas parcelado, vai prevalecer, né, a proposta do pagamento à vista, tá? Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida sempre a de maior valor, tá? Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar, que eu acho justo, tá? Se tem as mesmas condições de pagamento da primeira, né? A que foi apresentado por primeiro, tá? Quando a arrematação a prazo, né, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite do seu crédito, né? E o subsequente, se sobrar valor, né, volta para o executado. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração do depositório idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano, tá? Então, quando o imóvel pertencer a incapaz, tá? Se durante o adiamento algum pretendente assegurar mediante caução idônea o preço da avaliação, o juiz vai ordenar a alienação em leilão, tá? Se o pretendente da arrematação se arrepender, tá? Por exemplo, eu comprei, o juiz e depois quer desistir, o que vai acontecer, meus amigos, tá? O juiz vai impor uma multa de 20% sobre o valor. Então, há necessidade de você pensar bem, né? Se vai querer comprar um bem de incapaz, tá? E depois desistir da arrematação. O juiz, né, pode deferir, se bem for de incapaz, a locação do imóvel no prazo do adiamento, tá? Fim do prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão, tá? Deixa eu ver o que mais. Se a arrematante, tá? Ou seu fiador não pagar o preço no prazo estipulado, o juiz vai impor, né, em favor do exequente, a perda da caução, tá, gente? Então, a perda da caução é aquele valor que você dá né, para garantir, né, a situação do bem. Voltando os bens a novo leilão, o qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos, tá? O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação
lhe seja transferida, exatamente para não perder ali a questão, né, de todo o valor, tá? Então, isso é bem importante, tá? Quando suspensa, né, a arrematação, logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento, né, vai ser suspensa, né, quando o produto da arrematação do produto for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas, né, da execução, tá? Como regra, o leilão vai prosseguir no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. Daí eu pergunto para vocês, qual é o horário do expediente forense? Às 18 horas, né? Deixa eu ver aqui, no próximo ponto, né? A arrematação constará, né, de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, tá? Apenas nele mencionadas condições nas quais foi alienado o bem, tá? A ordem de entrega do bem e a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de emissão de posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, né? Bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução, tá? A carta de arrematação conterá o quê? A descrição do imóvel e com a remissão à sua matrícula ou individualização, tá? Né? Os seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame, tá? No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao de maior lance oferecido, tá? Em caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto, né, defere-se a massa aos credores em concurso, né, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto, tá? Ok. Aqui, né, no 903, quando, né, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante ou pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, né? Então, tendo se é assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, tá? Ela vai ser considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes, né, os embargos do executado ou a ação autônoma que trata o parágrafo 4º deste artigo, né? O que trata o parágrafo 4º? Que após a expedida carta de arrematação, a ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por a ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte, né, necessário, tá? Deixa eu ver, aqui já falamos sobre a questão de vícios também. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido, né, o depósito que tiver feito, se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital, tá? Se antes de expedida a carta de arrematação ou ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º, né? Então, o que vai ter aqui no parágrafo? Né? Ressalvadas outras situações previstas nesse código, né? A arrematação, ela poderá, no entanto, ser invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício, tá? Considerada ineficaz se não observado o disposto, né,
no artigo 804 aqui do Código, tá? E resolvida se não for pago o preço ou se não for prestada a caução, tá? Muito bem, tá? E daí, então, aqui considera-se ato atentatório, né, dignidade da justiça, a suscitação infundada de vício, né, com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, tá? Devendo o suscitante ser condenado sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos ao pagamento de multa a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, tá? No montante não superior a 20% do valor, né? É aquela pessoa que vai apontar vício, que existe vício, quando na realidade não tem vício, tá? E por fim, né, meus amigos, o nosso tema aqui, digamos, da nossa aula de hoje, tá? É a satisfação do crédito exequente farsear pela entrega do dinheiro, tá? Principalmente quando que houve a questão da penhora online, né? Ou foi feita a venda do bem, tá? E pela adjudicação dos bens penhorados, tá? Então, se o juiz autorizou que o exequente levante até a satisfação integral do seu crédito, o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como o faturamento de empresa e de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas. Quando a execução for movida só a benefício do exequente singular, ou seja, uma única pessoa, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência, né, sobre os bens penhorados ou alienados, né? E não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídas anteriormente à penhora, tá? Então, durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou deliberação de bens apreendidos, tá? Então, essas situações só são definidas, né, no horário normal, né, do expediente forense. Então, ao receber o mandado de levantamento, né, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga, né? Então, por exemplo, uma vez levantado o valor, automaticamente a quitação, né, ao executado. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica, né, do valor que hoje a gente chama de alvará automatizado, né, que os valores que estão penhorados, depositados nas contas judiciais são transferidos ao credor ou ao procurador de forma eletrônica, tá? Pago ao exequente o principal, os juros, as custas, os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado, que é justo, né, gente? Tá? Principalmente quando o bem alienado ele for superior ao valor, né, da dívida. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências, né? E daí, então, aí vai ser observada a preferência, né, dos créditos, tá? Então, ok. Tá? Os exequentes formularão em suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, tá? Apresentadas as razões, o juiz vai decidir. Então, a penhora que foi realizada por primeiro, tá? Esta terá preferência, tá? Além da questão do direito de preferência, tá? Alguma dúvida, algum questionamento? Por exemplo, aqui a gente não tratou de algumas situações da execução contra a Fazenda Pública, eu apenas quero dizer para vocês que o município ele fez uma determinada compra, tá? Não pagou, tem lá a licitação, tá?
e até hoje à tarde estava falando, né, com um cliente, né, que ele estava preocupado porque tem um município ali que tinha que fazer um pagamento de uma máquina, de uma licitação, e até o presente momento não tinha efetuado, já haviam se passado mais de 30 dias, né, da entrega da máquina que, né, tinha sido comprada pelo referido, aliás, um determinado município, tá? Então, a fazenda pública, gente, ela será citada para opor embargos, como a questão de fazenda pública, né, é o prazo que amplia 30 dias, né? Não opostos a embargos ou transitada em julgada a decisão que os rejeitar, vai se expedir o que precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, tá? E daí a gente tem uma situação aqui, né, contra a fazenda pública de um município, que a gente vai ter que fazer, né, também a questão, né, da penhora de valores, porque não se paga também de forma voluntária, né? Muitos municípios não pagam, tá? Execução de alimentos, meus amigos, tá? É possível execução de alimentos de título executivo extrajudicial. Então, quando um casal, ou digamos, né, eu vou dizer assim, alguém tem filhos, tá? É possível que a obrigação alimentar seja feita por título executivo extrajudicial. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu já organizei título executivo extrajudicial, a gente está executando no escritório título executivo extrajudicial, isso é muito comum de acontecer, tá, gente? Então, é possível que os escritórios de advocacia, eles também podem fazer, né, o título contrato, tá, de obrigação alimentar. Não há necessidade do juízo validar, tá, gente? Tá? Então, por isso, o artigo 911 aqui, ele é bem importante. Daí tem todas as situações, as consequências, depois, né, aliás, inclusive com autorização de desconto, assinado, tá? Daí, então, a própria empresa, né, depois faz os descontos por determinação do juízo, né, na execução, tá? O ofício deve conter aí os nomes, né, o CPF, né, do exequente e do executado, para ser descontada mensalmente, né, e aonde o depósito deve ser feito, tá, gente? Deixa eu ver aqui, os embargos já falamos. Eu quero só apontar o que a gente vai trabalhar na semana que vem, da suspensão e da extinção do processo de execução. Esse é o nosso tema para a aula da semana que vem, e além da questão deste tema, eu já vou liberar a parte prática profissional da nossa avaliação, já na semana que vem, para uma forma assim de antecipar, e daí a parte objetiva é que vai ser na semana seguinte, né, no dia da avaliação, tá? Eu lembro para vocês que agora as avaliações, né, no grau B é somente 48 horas, né? Então o pessoal não vai ter mais aquele tempo da semana. Eu acho que vocês já foram comunicados disso também, tá, gente? Então, não, questionamento, dúvidas? Tranquilo. Tá. Olha, eu não sei os outros colegas, mas eu é a primeira vez que estou ouvindo isso de 48 horas, professor. Tá. O pessoal não informou ainda da instituição, ok, daí vocês serão informados, tá? Mas por que isso, professor? Porque geralmente o grau B é uma coisa que praticamente a gente tem uma necessidade, talvez, de dar um... Eu só vou fechar aqui a gravação, e daí, se a gente fala sobre isso, é um assunto que não está vinculado aqui ao conteúdo, ok?